Então, meus amores, hoje a gente vai estar confeccionando esta linda blusa cropped, tá? Do Brasil, linda, rápido e muito fácil de trabalhar, tá bom? Espero que vocês gostem. E é isso. Vem comigo para a nossa lista de materiais para a gente estar confeccionando esta linda peça. Prontinho, meus amores, vamos lá para mais um passo a passo de hoje. Gente, hoje eu vou estar trabalhando com esse fio aqui, ó, da Robin, da Steel, Cotton 100% algodão, tá, gente? Ele é 50 gramas, tá, gente? Então, eu vou estar trabalhando aqui com 3 tubos desse. Então, no mínimo, eu vou gastar aqui para minha peça a 200 gramas, tá? Quem estiver fazendo um tamanho maior aí, pode ser que gaste mais, mas isso é de acordo com o que você quer. Você pode estar trabalhando aí com o fio da sua preferência, o ANI, ou qualquer um outro fio que você já tenha costume de trabalhar. Então, o fio é o de menos, tá bom, gente? O que importa aqui é trabalhar, é fazer. Então, eu vou trabalhar com a fita métrica e uma tesoura para corte, alguns marcadores e agulha de tapeceiro. Então, eu vou estar usando a agulha 1,75, tá? Porque meu ponto já é um ponto aberto. E é isso, tá, gente? O fio, vocês trabalham com o fio da sua preferência, mas caso vocês queiram estar utilizando esse aqui, eu vou deixar o link aqui fixado nos comentários para vocês, tá bom? Então, é isso, tá, meus amores? Agora, vocês vão tirar aí a medida do busto de vocês, ó, tá? O meu aqui, o meu busto, foi 43, ó, 43 aqui, ó. Então, eu vou só multiplicar ele aqui e vou fazer a quantidade de correntinhas para atingir aqui os meus 86 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, peguei aqui meu fio, agora vamos dar início aqui, trabalhando uma laçadinha. E agora, gente, eu vou trabalhar aqui, tá? Vou trabalhar 186 correntinhas, tá? Que é para atingir aí a medida dos meus 86 centímetros de busto, tá? Então, vocês vão medindo e vocês aí vão trabalhando e vai medindo. E aí, vocês vão fazer a correntinha de acordo com a medida de vocês, tá bom? Então, eu vou trabalhar a minha aqui, assim que eu chegar no finalzinho dela, eu volto pra gente dar continuidade. Prontinho, tenho aqui, ó, minhas 186 correntinhas, ficou dessa largura, ó, tá bem? Então, aqui agora eu vou voltar aqui, ó, no início, onde eu iniciei, com cuidado pra não ficar virado, ó, devagarzinho. Vou voltar aqui na primeira correntinha, na primeira laçadinha que eu dei, desta forma aqui. E vou prender, ó. Opa, que dificuldade. Venho aqui na primeira, ó, e prendo com ponto baixíssimo. Desta forma, ó. Agora, eu vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. Vou pro ponto a seguir e trabalho um ponto alto. Vou pro próximo, outro ponto alto. Vou pro próximo, outro ponto alto. E dessa forma, eu vou trabalhar toda a minha peça com um ponto alto, tá bem? Então, vocês trabalham aí, eu vou trabalhar a minha aqui e já volto. Prontinho, trabalhei toda a minha peça, ó, em pontos altos e ficou dessa forma. Então, eu tenho aqui, ó, 186 pontos altos. Agora, eu vou aqui na minha terceira correntinha, bem no topo, onde eu subi aqui, ó, e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, dou minha laçada, vou pro ponto a seguir, trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação, vou pular um ponto de base e no próximo eu trabalho um ponto alto. Vou pro próximo, mais um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo eu trabalho um ponto alto. Vou pro próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, vou pro próximo e trabalho um ponto alto para cada ponto, ó. Vai ficando dessa forma, ó. Aqui é 2 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, 2 pontos altos.
E assim eu vou trabalhar por toda a minha sequência até chegar aqui no final e volto com vocês. Prontinho, meus amores, estou chegando aqui o finalzinho da minha volta. Olha como vocês veem como tá ficando. Então, aqui, ó, vou trabalhar uma correntinha. Agora, eu pulo um ponto de base e vou fazer meus dois últimos pontos. Vou no próximo e o segundo. E me restou um ponto aqui no meio, tá? Então, eu trabalho a minha correntinha, vou pular ele e já vou direto nas minhas 3 correntinhas e trabalho o meu ponto baixíssimo, fechando a minha peça. Aqui agora é só repetição. Vou subir 1, 2 e 3 novamente. Tô minha laçada, aqui em cima do primeiro pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, em cima do próximo ponto, um ponto alto. Um ponto alto mais à frente. Uma corrente e um ponto alto no ponto alto. Opa. Desta forma. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Então, vocês vão trabalhar nessa sequência aí agora, até atingir o comprimento que vocês querem. Chegou no final, prende aqui e inicia tudo novamente. Eu vou trabalhar por algumas carreiras, tá? E aí, eu volto medindo com vocês e falando quantas carreiras eu trabalhei aqui pra minha peça, tá bom, gente? Então, vocês seguem aí, eu vou seguir o meu aqui e já volto. Prontinho, meus amores, voltei aqui, ó, pra vocês verem. Eu trabalhei 20 carreiras. Com a primeira carreira de pontos altos, eu tenho 21 carreiras. Então, eu vou medir aqui com vocês, tá? Porque eu tenho aqui de comprimento, ó, 22 de comprimento e tenho aqui 34 de largura, continua com a mesma largura, tá bom? Então, se vocês quiserem maior ou menor, vocês podem estar aumentando aí ou diminuindo. Vocês podem fazer aí com 15, 16 carreiras, ou vocês podem aumentar aí para 25 a 26 carreiras, tá? Vai depender do tamanho do comprimento que vocês querem aí. Então, agora eu vou dividir minha peça, por isso que eu sempre tento deixar, nem que fique um pouco maior ou menor, tento deixar em números pares, para ficar melhor a repartição. Então, a partir daqui, ó, da onde eu tenho o meu início, né? Então, eu vou contar a partir dele, tá? Que seria aqui em cima. A partir desse aqui, aonde é o meu início, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Aonde é o meu início, eu vou contar dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou colocar meu marcador aqui no 30, ó, no espaço de número 30, tá bom? Pra mim poder tá fazendo aí por isso que vocês vão tá aí dividindo de acordo com o tamanho que vocês estão escolhendo. Eu escolhi um tamanho M e fiz aqui com 186 correntinhas. Para quem quer fazer um tamanho maior, vocês podem estar trabalhando aí também, tá? Com 200 correntinhas, tá? 220, dependendo do tamanho que vocês queiram, tá bom, gente? Então, é isso aí. Agora, já coloquei lá o meu marcador. Agora, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3, volto aqui e trabalho um ponto alto. Uma corrente e vou pro próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo ponto, ponto alto. Em cima de ponto alto, no espaço de correntinha, correntinha. E assim eu vou trabalhar até eu chegar lá no meu marcador e volto com vocês, tá bom? Prontinho, meus amores, tô chegando aqui aonde eu tenho o meu marcador, ainda tem um aqui para trabalhar, então eu vou trabalhar com vocês. Uma corrente, um aqui no ponto alto, um ponto alto e um ponto alto no próximo ponto. Então, aqui eu acabei a minha carreira. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho desta forma e vou voltar. Da mesma forma que eu vim. Venho aqui, ó, no primeiro ponto, tem o meu primeiro ponto, que é as 3 correntinhas. Então, no próximo pontinho à frente, eu trabalho um ponto alto. Pronto, ficando dessa forma. E agora, eu sigo uma corrente, ponto sobre ponto. Desta forma.
uma corrente e ponto sobre ponto. Vocês viram que aqui no finalzinho não mudou nada, ó, vai continuar a mesma quantidade de ponto. Então, eu vou trabalhar até chegar lá no finalzinho, onde eu tenho um início aqui, e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, voltei novamente e cheguei aqui aonde eu dei início à minha volta, ó. Então, aqui eu trabalho aqui, ó, uma correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto, trabalho um ponto. Aqui no espaço de 3 correntinhas, ó, eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha aqui, ó, eu trabalho o meu ponto, ó, desta forma. Agora, eu subo 1, 2, 3 novamente, viro o meu trabalho e vou seguir nesse vai e volta até eu atingir, ó, venho aqui no primeiro ponto e trabalho o primeiro. Sempre vai trabalhar ele. E aí, sim, a correntinha e dá continuidade aí. Tá, gente? 2 pontos. Opa. Correntinha e ponto sobre ponto. Dessa forma. E assim eu vou seguir, ó, com carreiras de ida e volta aqui, ó. Sempre que eu chegar aqui, eu subo a correntinha, viro, volto, e sempre que eu chegar aqui, então, essa parte aqui é a parte das costas, tá, gente? Então, a gente vai trabalhar aqui, e aí, depois a gente volta para trabalhar a parte da frente, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras, e aí eu volto para falar para vocês quantas carreiras eu trabalhei e com quantos centímetros ficou de comprimento, tá bom? Então, vocês trabalham aí que eu vou trabalhar o meu e já volto. Prontinho, meus amores, voltei aqui, ó, com a minha parte de trás já pronta, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês. Eu trabalhei aqui, ó, deixa eu ver quantas carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. E fiquei com as minhas 16 carreiras aqui com, deixa eu ver, medir aqui junto com vocês, 16 carreiras, com 18 centímetros, tá, gente? Porque aqui já faz parte do de baixo, tá? Ó. Então, eu tenho aqui 18 centímetros de comprimento, ó. Se vocês quiserem fazer maior ou menor, fica a critério de vocês, é só diminuir aí algumas carreirinhas ou fazer maior, tá bom? Então, aqui pra mim já tá no tamanho que eu preciso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou dividir a parte da frente, ó. Aqui, ó, aonde eu tenho o início, eu vou pular esse pontinho aqui, vou colocar meu marcador aqui. Agora, eu vou contar 14 motivos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou colocar o marcador bem aqui no meio, ó, dessa forma, viu? Agora, eu vou pular 1, 2, e agora eu coloco meu marcador aqui, que esse aqui é o restante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Também sobrou um aqui do outro lado, então, eu marco ele aqui, tá, ó. Que essa vai ser a separação das axilas, tá bem? Aqui do outro lado, da mesma forma. Então, agora, vocês vão colocar o fio de vocês aqui, ó, nesse pontinho, e vai fazer tudo de novo, carreira de ida e volta. Deixa eu ver aqui meu telefone, isso. Tudo de volta. Coloco aqui meu fiozinho e vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3, viu? 3 correntinhas. Dou minha laçada, venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Ou no próximo, um ponto alto. Vou fazer dessa forma até eu chegar aqui no meu primeiro marcador e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, trabalhei até chegar aqui, ó, próximo ao último. Agora, eu trabalho aqui minha correntinha, venho aqui no último e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui 3 correntes, viro o meu trabalho, ó. E volto trabalhando da mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto,
sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto, sobre ponto alto. Vou trabalhar até chegar aqui onde eu tenho o meu marcador, onde eu iniciei, e já volto. Prontinho, cheguei aqui, ó, aonde eu tenho aqui o início da minha carreirinha, ó. Então, eu vou trabalhar uma corrente, venho aqui no meu primeiro pontinho e trabalho um ponto alto. Dou minha laçada e venho aqui na terceira correntinha, ó. Uma, duas, na terceira correntinha que eu tenho das minhas 3 correntinhas, trabalho um ponto alto, dessa forma, tá vendo? E agora vai continuar sempre assim, indo e voltando. Trabalho 3 correntes, viro meu trabalho e volto novamente, trabalhando ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, tá, gente? Dessa forma que vocês vão trabalhar desse lado que a gente fez a marcação, vocês que tá fazendo tamanho maior ou menor, vocês vão fazer da mesma forma, tá? Dependente da quantidade que deu aí os leques de vocês, vocês vão estar dividindo aí certinho. Ah, não deu para dividir em 2, sobrou 1, deixa 3 no meio, tá bom, gente? Sempre vocês têm que deixar. Ah, mas o meu só sobrou 1, não importa. Deixa somente esse 1 também, tá? Então, é assim. Mas o importante é que fique pelo menos 2, né? E assim eu vou indo, ó. Quando eu terminar esse lado, eu vou trabalhar o outro lado, tá? Vou trabalhar o outro lado aqui. E aí, quando eu tiver com as minhas 2 partes pronta, eu volto aqui com vocês. Lembrando que eu vou trabalhar a mesma quantidade que eu trabalhei na parte das costas. Eu vou trabalhar 16 carreiras, tá bom? Então, eu volto já. Prontinho, meus amores. Voltei aqui, ó. Tô com as minhas partes todas já feitas. Fiz a primeira e a segunda, ó. Tá? Dessa forma. Agora, vocês vão virar do lado do avesso aí, a peça de vocês. Desta forma. Deixa eu virar a minha aqui, tá? Colocar aqui de volta na minha mesa, que ela é pequenininha, dá um trabalho. Pronto, ó, tá aqui do lado do avesso. Agora, eu vou unir aqui, vou tirar 14 centímetros aqui, pra mim, ó. Tiro daqui pra cá, tá? 14 centímetros da ponta pra cá, isso. Tá aqui, 14 centímetros. Então, meus 14 centímetros vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10 motivos aqui de 2 pontos altos. Então, vou colocar aqui no meio e me sobrou 4 motivos pra frente. 1, 2, 3 e 4, tá? Vai fazer isso da mesma forma do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bota aqui o marcador. Aqui os dois, vamos unir ele aqui. Dessa forma. Tá vendo? E agora, gente, vocês vão fazer uma costura, tá? Vocês podem estar fazendo aí com a agulha mesmo, tá? Ou com a agulha de tapeceiro. Eu vou fazer a minha aqui, a minha costurinha com a agulha de tapeceiro. Ó, vou vir aqui, ó, nas 3 correntinhas, pego o meu fio aqui, ó. E venho aqui do outro lado e prendo. Porque aqui eu dou um nozinho no final da linha. Opa! Isso aqui, deixa eu fazer aqui com vocês. Vem aqui no primeiro, passo e dou aqui um nozinho, ó. Tá? Pra ficar bem firme. E assim eu vou começar a fazer a minha costura, tá? A minha união aqui, vem aqui no primeiro ponto que eu tenho de separação. Posso pegar também só o fio do lado de dentro ou o fio do lado de fora, mas eu vou pegar as 2 perninhas aqui, ó. As 2 perninhas de um lado, mas tá difícil, viu, gente? E as 2 perninhas do outro lado, ó. E vou fazer na minha costura. Venho do outro lado aqui, a mesma coisa. Vou fazer isso até eu chegar lá no meu marcador. Vocês vão fazendo aí da forma que vocês preferem ou que acharem melhor, tá, gente? Então, vocês vão fazer a costura de vocês tanto de um lado como do outro. Vou fazer aqui desse lado e também vou fazer aqui desse outro lado. E aí, eu volto para nós dar continuidade. Então, vocês fazem a emenda de vocês e eu já volto.
Prontinho, meus amores, ó, fiz aqui as minhas 2 costuras, arrematei o meu fiozinho aqui, ó, e tá dessa forma a minha costura. Agora, eu volto ele pro lado direito novamente, ó. Volto aqui a minha peça pro lado do direito e vou continuar o meu trabalho. Então, vocês vão fazer a divisão de vocês aí, do tamanho que você quer, essa parte aqui, o tamanho que você quer a gola de vocês, tá? Então, a minha foi essa aqui, na minha medida. Agora, eu vou vir aqui, ó, tá? Nesse lado. Aqui. Vou vir aqui, ó, em cima do primeiro pontinho aqui, ó, aonde eu tenho esse espaçozinho aqui, e vou trabalhar... Não, primeiro eu vou enfiar bem aqui onde eu tenho a minha costura mesmo, bem no meio. Vou pegar meu fio, dar um nozinho aqui. Esse ponto eu não conto. Já vou diretamente pro próximo. A partir daqui eu já conto, ó. 1, e aí 2 pontos baixos. Vou pro próximo intervalo. 1, 2 pontos baixos. Vocês fazem ele bem folgado, tá, gente? Não aperta muito. Ó, vem aqui pro próximo. 1 e 2. Já vou aqui, tá me escondendo meu fiozinho. 1 e 2. Vocês não trabalham ele muito apertadinho, porque pode ficar bem difícil depois. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui, aonde eu tenho a cava de separação, e aí eu já volto. Cheguei aqui aonde eu tenho aqui, ó, o espaço, tá, de separação, aonde eu tenho um espaço de um espaço, ó, de 2 pontos. Aí, aqui, ó, tenho aqui aonde eu iniciei o primeiro, ó, venho aqui nesse último, trabalho 2 pontos aqui dentro, ó, 2 pontos. E aqui, ó, aonde eu tenho o último ponto, nesse espaço aqui, aonde tá o meu ponto aqui, ó, o meu último ponto trabalhado da carreira anterior, ó. Aqui dentro, eu trabalho um ponto baixo também. E aqui eu trabalho um ponto de separação, em cima do ponto, um ponto, no próximo, outro pontinho, e aqui, ó, um ponto. Aí, eu venho aqui no pezinho do primeiro ponto aqui em cima, ó, e trabalho a mesma coisa, um pontinho. E agora, eu vou aqui pra dentro e trabalho 2, 1 e 2, ó, tá vendo? Ficando dessa forma. Agora, eu vou subir, trabalhando 2 pontos normalmente, até chegar lá onde eu iniciei, e aí eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui novamente aonde eu iniciei, ó, aqui eu amarrei meu fio e aqui eu iniciei meu primeiro pontinho. Então, eu venho aqui em cima dele e prendo com um ponto baixíssimo, dessa forma, ó, ficou dessa forma. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pro próximo pontinho, aqui, ó, e trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou pro próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, um ponto alto. Sempre pulando um ponto de base e separando por uma corrente. Uma corrente, pulo um de base, vou pro próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Vou fazer até eu chegar aqui, ó, aonde eu tenho um espaço aqui e já volto. Prontinho, meus amores, cheguei aqui, ó, onde eu tenho a cavazinha, trabalho aqui, ó, meu último ponto aqui dentro do espaçozinho, ó. Aí, tenho aqui o espaço em cima do primeiro ponto, então, esse aqui eu trabalho uma corrente, vou pular ele, já vou pro próximo e trabalho o meu ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Uma corrente, vou pular o primeiro e já vou pro próximo, ó. Observa que o outro ponto ficou em cima do último ponto também, ó. E assim eu vou seguir, um ponto e 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, meu fio aqui deu um nozinho. Ó, pulo um ponto de base e já vou fazer o próximo ponto. Vou seguir dessa forma até eu chegar lá no final e já volto. Prontinho, gente, cheguei aqui no final, trabalhei minha correntinha, agora eu venho aqui e prendo, ó, desta forma. Tá? Agora, eu vou só continuar. 1, 2, 3, venho em cima do ponto, ponto alto. Uma corrente de separação, venho pro próximo ponto, um ponto alto. Agora, eu não preciso
mas tá aqui no vídeo com vocês, porque agora é só repetição, é só trabalhar tudo que a gente já trabalhou. E vocês vão trabalhar aí a quantidade que vocês precisam pra manga de vocês, tá? Ó, ficando dessa forma, ela vai ficando assim, ó, tá vendo? Então, eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras, vocês trabalham aí no de vocês, aí a gente volta, eu volto pra gente estar, pra mim tá falando quantas carreiras eu trabalhei, quantos centímetros ficou a minha manga, tá bom? Então, já já eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei aqui a quantidade de carreira que eu preciso e eu fiquei aqui, gente, com 7 centímetros, tá, de comprimento. E fiz aqui 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser maior ou menor, fica à vontade aí para estar trabalhando a peça de vocês com mais comprimento. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, viu, no ponto a seguir, um ponto. No espaço de uma correntinha, um ponto. Em cima do ponto, um ponto alto. Para cada ponto de base, um ponto alto, no intervalo de correntinha, um ponto alto, ponto sobre ponto, e dessa forma vocês vão trabalhar toda a volta de vocês. Eu vou trabalhar a minha aqui e já volto. Prontinho, meus amores, trabalhei toda a minha carreira. Aqui agora eu chego aqui, ó, e vou finalizar na terceira correntinha, ó, com um ponto baixíssimo, desta forma, ó, tá? E aqui agora, ó, eu vou cortar o meu fio, vou cortar um pouquinho maior, porque eu sempre arremato com a agulha tapeceiro. Tira aqui o meu fio dessa forma, ó. Agora, eu vou trocar meu fio, vocês podem estar trocando aí por fio da preferência de vocês. Eu vou colocar esse azul, tá? Aqui, no mesmo espacinho aonde eu cortei aqui, ó, eu coloco meu fio. Novamente. Dou um nozinho, ó, só pra firmar. Agora, eu dou uma laçada, venho no próximo pontinho e trabalho um meio ponto, passo direto, ó. Vou pro próximo, outro meio ponto. Vou pro próximo, outro meio ponto. Já vou escondendo meu fio azul. E assim eu vou trabalhar, ó, essa carreira todinha de meio ponto alto, ó. Até trabalhar toda a minha volta. Assim que eu trabalhar toda a minha volta, eu volto aqui com vocês. Prontinho, meus amores, trabalhei toda a minha volta, cheguei aqui no finalzinho, agora eu venho no meu primeiro pontinho aqui, ó, que eu iniciei, e prendo com ponto baixíssimo, dessa forma, ó. Agora, eu corto o meu fio aqui novamente, ó. Deixo ele por aqui, dou aqui um laçadinho aqui de arremate, ó. Eu vou pro ponto aqui a seguir, para não ficar muito em cima desse, eu vou pro ponto a seguir e vou colocar meu fio branco novamente, ó. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou iniciar uma carreira de ponto alto novamente, ó. Vou trabalhar toda essa carreira em pontos altos. Vocês trabalham aí na de vocês. E aí, eu volto com vocês para a próxima carreirinha e última. Prontinho, meus amores, trabalhei toda a minha carreira, agora eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo, ó. Se você quiser trabalhar a última carreira de pontos baixos na cor azul também, vocês podem, tá, gente? Fica da preferência da pessoa. Eu vou terminar todas em pontos baixos, em branco mesmo, ó. Trabalho um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo não. Trabalho aqui, ó, uma correntinha, ó, que já tá aqui, e já vou pro próximo ponto e trabalho o ponto baixo, ó. Vou trabalhar toda essa carreira em ponto baixo, vou cortar meu fio e vou fazer tudo novamente lá do outro lado. Então, eu vou trabalhar aqui e já volto. Prontinho, cheguei aqui no final da minha carreira de pontos baixos, eu venho aqui e prendo, ó, porque aqui tem um pontinho sobrando. E agora, eu vou aqui pro próximo pontinho e prendo, tá? Aqui eu já arremato o meu fio, deixo um fio grande, porque eu vou arrematar com a agulha tapeceiro. E é isso, ó, gente. Ficou dessa forma, ó, tá vendo? Agora, vocês vão repetir esse mesmo processo aqui, ó, com pontos baixos, as carreirinhas de pontos aqui, desse lado aqui, tá? Ó, eu vou trabalhar esse outro lado.
E assim que eu trabalhar todo esse lado, eu volto pra gente dar início aqui à argola da nossa peça, tá bom? Então, vocês trabalhem aí e eu já volto. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei aqui o outro lado, ó. Então, nós estamos aqui com os dois lados já pronto, ó, da nossa manga. Agora, vamos trabalhar aqui a parte da gola, tá? Então, eu vou virar ela aqui pra trás, pro lado de trás, porque só essa carreira eu vou fazer dessa forma, tá, gente, ó? Vou vir aqui, ó, dentro do meu primeiro ponto aqui, ó, no intervalo de correntinha, ó, tá? Bem aqui no meio, e vou colocar meu fio aqui. Tá? Se vocês quiserem fazer de outra forma, fica à vontade. Eu vou fazer assim, porque é pra ficar do lado do direito, a minha carreirinha, tá, gente, ó? Porque se eu começar daqui, ele vai ficar pro lado o esquerdo, a costura. Então, aqui, ó, eu já vou aqui pra frente, ó, trabalho um ponto baixo. Vou pro próximo pontinho, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto, até chegar aqui aonde eu tenho a minha costura, tá? Já volto. Prontinho, cheguei aqui onde eu tenho a minha costura, ó, cheguei aqui, eu trabalhei no último espacinho, mas aqui, ó, eu tenho um ponto, porque eu comecei a minha costura, tá? Ó, eu vou fazer um aqui dentro dele. E já passo direto pro outro lado, ó. Se vocês quiserem fazer diferente, fica à vontade, ó. E vou continuar. Um ponto para cada espaço, ó. Aqui, ó, cheguei, vim aqui no espaço. Trabalho um ponto alto, aqui. Em cima de ponto alto, desta forma. E aqui eu chego aonde eu tenho, aqui, ó, trabalhei o meu primeiro ponto. Aqui nas 3 correntinhas, gente, eu vou trabalhar um ponto baixo, trabalho uma correntinha e no mesmo espaço eu trabalho mais um ponto baixo. Vou colocar aqui um marcador aqui entre eles dois, ó. Tá bem? Vou colocar um marcador aqui. E agora eu vou seguir, ó, aqui no mesmo 2 pontos. E agora, eu vou trabalhar 2 pontos para cada espaço que eu tenho aqui de pontos aqui, ó. Até eu chegar lá embaixo, na divisão. Aqui, quando eu chegar aqui na divisão, eu volto. Prontinho, cheguei aqui onde eu tenho a separação de 2 lequezinho. Aqui, gente, eu vou trabalhar, ó, nesse último ponto, 2 pontos normal. Aqui, ó, 2 pontos. Agora, eu vou pular esse espaço aqui, ó. Tá? E já vou direto na correntinha. E trabalho um ponto. Vou colocar um marcador bem aqui também, aonde eu trabalhei, ó. Tá? Vou colocar bem aqui. E vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, ponto baixo, ó. Desta forma. Vou chegar aqui do outro lado, ó. Cheguei aqui, ó. Aqui eu trabalho um ponto baixo. Vou pular aqui, ó, esse espaço e já vou direto lá na minha correntinha subindo, ó. Aqui. Então, nesse espaçozinho aqui também eu vou colocar um marcador. Aqui, ó. Viu? Dessa forma. Opa, dessa forma. Aqui não, gente. Aqui nesse próximo aqui que eu trabalhei. Isso. E aqui eu repito mais um ponto. Dessa forma. São 2 pontos, 1, 2. É, tem que ser aqui embaixo mesmo. Desculpa a confusão, gente. É isso aí. E agora, eu vou subir da mesma forma, tá? Até eu chegar lá em cima, aonde eu iniciei. Vocês trabalham aí, eu vou trabalhar o meu aqui e já volto. Prontinho, cheguei aqui em cima, ó, aonde eu tenho aqui os meus 2 últimos pontos. Aqui dentro eu trabalho 1 e 2. Aqui em cima do nosso último ponto que a gente trabalhou, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo, uma corrente de separação. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto. Vou colocar o meu marcador aqui também, para vocês não se perder, ó. Tá vendo? Opa! Aqui. Desta forma. Então, vocês colocam aí também para não se perderem. E agora, eu vou continuar um ponto para cada ponto de base
no intervalo de uma correntinha, um ponto baixo. Ó. Tá, gente? Vocês vão seguir aí. Aqui, vocês já sabem, vocês vão trabalhar somente um pontinho aqui do lado e vai seguir até chegar aqui, aonde a gente iniciou, e aí eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui onde a gente iniciou. Como eu iniciei na correntinha, eu vou vir já aqui no meu próximo ponto e prendo com ponto baixíssimo. Corto o meu fio e arremato com a agulha tapeceira depois. Ó, se vocês quiserem, remata da forma que vocês preferem aí. Então, aqui. Agora, eu volto ele aqui pra frente, ó, dessa forma. Tá vendo? Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar desse lado aqui, pra ficar mais fácil. Ó, aqui, aonde eu tenho o marcador, eu vou tirar ele aqui, ó. Que é onde eu coloquei. Então, aqui em cima desse ponto aqui, ó, em cima do ponto de trás, que é o nosso último ponto, ó. Eu coloco o meu fio. Nossa, mas tá difícil, hein? Esse negócio. Pegando as duas correntinhas aqui, tem duas correntinhas aqui. Pronto. Dessa forma. Vou colocar o meu fio novamente. Aqui. Opa! Sai daí, meu filho. Saiu. Trabalho uma correntinha. E agora, no mesmo espaço, eu trabalho um ponto baixo, ó. E agora, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou descer. Já vou levando o meu fiozinho aqui também. Vou trabalhar, gente, ponto baixo, até eu chegar aqui onde eu tenho esse marcador, tá? Marcadorzinho aqui e já volto. Prontinho. Cheguei aqui, ó. Desci, ó, com pontos baixos. E cheguei aqui onde eu tenho o marcador, que é em cima do último ponto aqui da carreira de baixo, ó. Bem em cima, se vocês verem. Vou tirar aqui o meu marcador, ó, e venho em cima dele e trabalho o meu último ponto baixo. Agora, eu trabalho uma corrente e viro o meu trabalho, ó, viro aqui o meu trabalho. No mesmo espaçozinho aqui, ó, eu trabalho um ponto baixo. E agora, eu vou voltando para cada um ponto baixo, ó. Vou trabalhar dessa forma até chegar lá em cima novamente. E aí, eu volto com vocês, tá vendo? Prontinho, cheguei aqui em cima, ó, aonde eu iniciei aqui, ó, gente, tem um ponto deitadinho. Vocês podem ver que ele tá aqui, ó, viu? Tem esse ponto deitadinho. Eu venho em cima dele aqui, ó, e trabalho o meu último ponto baixo, ó. Tá vendo? Agora, eu trabalho uma corrente, viro o meu trabalho novamente, venho no primeiro pezinho e trabalho um ponto baixo. E agora, eu vou seguir descendo novamente. Vocês vão trabalhar assim agora, gente, carreirinha de ida e volta, tá? Por algumas carreiras. Eu vou trabalhar o meu aqui até onde eu ver que vai dar pra mim já fazer o fechamento. E aí, eu volto falando pra vocês quanta carreira eu trabalhei aqui, tá bom? Então, trabalha aí que eu vou trabalhar aqui e já volto. Prontinho, meus amores, tô chegando aqui já ao finalzinho, ó. Deixa eu terminar aqui junto com vocês aqui, ó. Pra vocês verem como é que a gente vai fazer da mesma forma do outro lado, ó. Vamos aqui no finalzinho, ó. Dois. Botar mais dois pontinhos e aqui o último. Pronto. Então, ó. Aqui agora eu corto o meu fio, tá? Deixa aqui um pouco maior que eu vou finalizar ele com a agulha. Aqui. Gente, aqui pra mim, eu trabalhei 8 carreiras de ida e vinda, tá? E fiquei aqui, ó, com 3 centímetros, tá? Ó, fiquei com 3 centímetros de largura. Vocês podem fazer maior ou menor aí. Então, agora vocês vão fazer da mesma forma aqui do outro lado. Tá vendo, ó, como tá certinho aqui? Vocês vão fazer da mesma forma, vai colocar aqui, ó, e vai descer e subir. E quando chegar aqui, vai fazer o último ponto aqui em cima do último ponto aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão chegar aqui e vai trabalhar esse último ponto, e aí vocês voltam. Então, eu vou trabalhar esse outro lado, e aí eu volto pra gente já dar início à gola aqui, tá bom? Então, é isso, tá bom, meus amores?
Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó, minhas duas partes, ó, pra vocês verem como está, ó. Tá certinha aqui. Então, agora eu vou virar ela aqui do lado do avesso, tá, gente? Porque eu vou fazer uma costura aqui, ó. Dessa forma. Vocês vão fazer aí também. Vocês vão pegar aqui, ó, a ponta de um, colocar bem aqui no início, ó. Bem aqui no início desse aqui, ó. E vai virar esse outro aqui pra trás, ó. Aqui, desse jeito. As duas pontinhas. Fazer dessa forma, vai ficar esse buraquinho aqui mesmo. Vocês vão fazer uma costura nas duas pontas aqui. Eu sempre faço assim, tá, gente? Se vocês quiserem fazerem aí de outra forma, fica à vontade. Porque aí, quando virar, ele vai ficar do jeito que vocês querem lá, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu coisar. Deixa eu ver se eu vou querer ele pra baixo ou pra cima. Vou querer ele pra cá mesmo. Isso. Vou dar um one second, baby. Meu marido ali tá falando, gente, me desculpa. Ok. Ó. Aqui vocês podem fazer tanto com agulha normal, tá? Ou com agulha de tapeceiro. Como a minha agulha de tapeceiro já tá aqui na ponta, vou fazer a minha costura, ó. Unindo as duas pecinhas, as duas pontas, tá? Vou vir aqui de novo pra deixar ele firme, ó. E depois eu dou só um nozinho aqui. Como eu tô segurando, o meu dedo tá aqui embaixo, segurando a peça, ó. As duas pontinhas, ó. Vou vir aqui até onde tá o pezinho aqui, ó, de novo, ó. Costurando. Eu não vou, o buraco vai ficar aqui. Deixa esse buraquinho quietinho aí. Ó. Se vocês souber fazer de outra forma, também fica à vontade. E vou fazer a minha costura, ó. Fazendo assim. Venho aqui do outro lado. Vou pegando aqui do outro lado aqui, ó. E vou fazendo aqui uma costurinha. Ó. Vou unindo as duas pontinhas aqui, ó. Desse jeito. Ó. Não importa onde você vai trabalhar. Você só tem que fazer a sua costura. Aqui, vai fazendo. Vou unir bem elas aqui. Ó. Aqui dessa forma. Chegando aqui no finalzinho, vou unir aqui, ó, também o finalzinho. Desta forma. Ó. Então, aqui já tá bem prendido aqui a minha, ó. Dessa forma, ó. Prendi ele lá. Tá vendo? Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar, ó, do jeito que ele tá costurado aí, vou pegar ele, trazer ele aqui, ó, onde tá o buraquinho, onde ficou o buraquinho, ó. Botar minha agulha aqui de volta pra trás, né? Passar ela aqui pra dentro, ó, pro lado do avesso. E vou continuar. Vou pegar aqui, ó, um ponto, aqui onde eu tenho aqui, ó, com a costura que eu fiz lá na frente, ó. Dessa forma. E vou pegando cada um pontinho desse que eu tenho aqui, eu vou pegando lá na costura lá, ó. Dessa forma que eu faço a minha união, gente. Se vocês souber fazer de outra forma, fica à vontade, ó. E vou fazendo a minha costura aqui. Vou fazer aqui toda com vocês, que é pra ficar bem visível aí, ó. Tem mais um pontinho aqui, vou pegar ele também. E vem aqui no último pontinho, ó. No último pontinho. E aqui cheguei no finalzinho. Aqui eu só faço aqui um pontinho mais ou menos para poder finalizar a minha costura. Ó, prontinho. Vou pegar esses dois fios que sobrou aqui, ó. Já vou dar um nozinho para poder rematar ele aqui, tá? Ó, desta forma. Opa. Mais um nozinho, assim, isso. Agora eu corto aqui e vou virar a minha peça do lado do direito. E tá aí, gente, olha, pra vocês verem, não ficou tão repuxado. Se vocês fizerem igualzinho eu fiz, ó, tá certinha aí a costura de vocês, tá bem, ó. Não fica aquele repuxado torto assim, não. Fica certinho, ó. Tá vendo?
Agora sim, eu vou fazer aqui a parte da gola. Por que que eu cortei meu fio aqui? Porque eu vou iniciar do lado do avesso, ó. Vou iniciar voltando, porque esse avesso vai ficar do direito, entendeu? Então, por isso que eu não vou iniciar daqui, porque esse fio vai drobar, entendeu? Então, eu vou iniciar do lado do avesso, que é aqui, tá? Ó. Vou amarrar aqui de volta o meu fio, por isso que eu não rematei ele, tá? Então, vou amarrar ele aqui de volta e já volto. Prontinho, já amarrei aqui, ó, meu fiozinho. Agora, eu vou fazer o quê? Uma correntinha, vou virar a minha peça. Ó. Opa, uma correntinha eu vou virar, não. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que eu tenho e trabalho um ponto baixo. E agora, eu venho aqui, aonde eu tenho um ponto baixo, ó, eu venho aqui pra cada espaçozinho, eu trabalho um ponto baixo. Venho no próximo intervalo, um ponto baixo. Para cada intervalo de ponto baixo, ó, gente, vocês podem esticar assim para vocês verem o buraquinho, ó. Vem aqui, um ponto baixo. Estica novamente, vem aqui, um ponto baixo. Dá uma esticadinha novamente, um ponto baixo. Automaticamente, os pontinhos já fica visível aí para vocês verem, ó. Vem aqui, um ponto baixo. E aqui, ó, o último ponto baixo, que aí você já vai entrar já na carreira de pontos baixos. E aqui agora é só seguir e fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo aqui, tá? Vou trabalhar até chegar aqui na outra ponta da minha argola, trabalhar o ponto, subir a correntinha, virar e voltar. E eu vou trabalhar de ida e volta por algumas carreiras, aí eu volto falando pra vocês quantas carreiras eu trabalhei de ida e volta e medindo aqui com vocês também em centímetro, tá bom? Então, trabalho a peça de vocês que eu já volto com a minha. Prontinho, meus amores, voltei aqui, olha, tá? Então, deixa eu medir aqui com vocês, aqui do começo até aqui, eu trabalhei 9 centímetros de comprimento, tá, gente? E eu trabalhei 16 carreiras de pontos baixos indo e voltando, 16 carreiras, tá bem? Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras. Vou vir aqui, ó, trabalho aqui um meio ponto. Pego o meu fio azul, ó. Pego aqui o fio e passo ele, ó. Trabalho uma correntinha, viro o meu trabalho aqui, ó. Novamente. E volto fazendo pontos baixos. No mesmo espaço, eu trabalho aqui um ponto baixo, ó. Agora, eu vou pro próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Opa. Um ponto baixo, dessa forma. Vou deixar aqui, tá, gente? Opa, vou pegar esse fio branco aqui, ó, tá? Que aqui é onde eu trabalhei o ponto baixo, eu vou trabalhar por cima dele também, que eu já vou, ó, pego ele aqui e prendo, um ponto baixo. Já tiro o fio branco pra cá e vou seguir agora somente cobrindo aqui o fio azul com pontos baixos, ó. Então, eu vou e volto, tá? Com pontos baixos. E aí, quando eu tiver ido e voltado, eu volto aqui novamente com vocês pra gente trocar novamente a cor do fio. Prontinho, meus amores, ó, eu fui e voltei, tá? Ó, com a minha carreirinha no azul. Agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui no finalzinho, ó. Vou vir aqui, ó, no último pontinho, pegando o fio branco lá embaixo, ó, lá atrás. Venho aqui, passo por baixo do fio branco, puxo aqui o azul, e agora eu já pego o branco novamente, ó. Dessa forma, ó, vai ficando assim. E aí, eu trabalho uma correntinha, viro aqui, ó. Pegando o azul de novo no pezinho aqui, ó. Só pra poder não ficar mostrando o branco no mesmo pontinho aqui embaixo. Eu trabalho o ponto em branco, ó. Tá vendo? Dessa forma. Aí, aqui agora, eu volto trabalhando, tá? No fio branco. Ponto por ponto. Dessa forma. Vocês vão fazer aí no de vocês.
eu vou e volto, tá bom? Quando eu for e voltar, aí eu volto aqui com vocês novamente. Prontinho, meus amores, ó. Trabalhei minha carreira de ida e vinda, ó. E aqui eu cortei meu fio e ficou dessa forma aqui. Então, ao total, eu trabalhei 20 carreiras, tá, ó. Trabalhei 16 aqui, 2 no azul e mais 2 na cor branca. Branca foi para 20 carreirinhas, tá? E ficou dessa forma. Agora, gente, eu vou vir aqui na parte de baixo, tá? Pra finalizar a minha peça. Vou pegar aqui, ó, como eu já tenho uma carreira de pontos altos, lembra que a gente trabalhou aqui na parte da manga, uma carreira de pontos altos, uma na cor azul e mais uma no ponto branco e uma em pontos baixos? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora. Então, eu venho aqui, ó, como eu já tenho uma carreira de pontos altos, vou trabalhar uma carreira de pontos baixos na cor azul. Vou amarrar meu fio aqui em algum lugar, ó, dessa parte, desse jeitinho, e vou trabalhar uma carreira de meio pontos, ó, viu? Para cada ponto de base, pegar na garganta, vou trabalhar um meio ponto, ó, desta forma. Vou repetir a mesma coisa que eu trabalhei na manga. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira aqui em pontos altos e já volto pra gente estar trocando a cores aí, tá bom, meus amores? Prontinho, meus amores, trabalhei toda a minha carreira aqui, ó, no meio ponto em azul. Agora, eu vou vir aqui e vou fechar, ó, vou vir aqui no primeiro ponto, pego o meu fio, agora eu já pego o fio branco aqui, ó, e puxo ele, dessa forma, fechando aqui. Agora, eu faço o quê? 1, 2, 3 correntinhas, venho no ponto a seguir e trabalho um ponto alto. Dessa forma, dou uma puxada aqui para ficar bem rematado. Corto meu fio azul agora, aqui, e vou seguir agora com uma carreira no branco, ó. Opa! Então, vocês vão fazer todo esse processo aí novamente. Terminando a carreirinha aqui, eu vou fazer uma carreira todinha em pontos baixos, tá bom, gente? Vou terminar essa carreira aqui, e aí eu vou terminar a segunda carreira de pontos baixos, e aí eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, tô chegando aqui, ó, no finalzinho da minha carreirinha de pontos baixos, ó. Trabalho aqui mais um, e aqui o último, ó. E aí, eu venho e trabalho um baixíssimo. E aqui eu corto o meu fio, tá? Opa. Desta forma. E ficou dessa forma, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou só arrematar meus fiozinhos. Ó. Aqui nós temos a barra, ó, como tá bonitinha, igualzinha a parte aqui da manga, ó. Do outro lado também. E aqui tá a nossa gola, que aí vocês vão, quando for usar, é só jogar um pouquinho de água, passar um ferro aqui, ó, que vai ficar lindo, maravilhoso, tá? Ficou dessa forma, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se vocês tiverem gostado, deixa aquele joinha, se inscreva aqui no canal para estar me ajudando. E é isso, viu, gente? Então, vocês podem fazer aí o amarelo, que nem eu tenho a minha aqui já pronta também, ó. Tem uma aqui igualzinha na cor amarela com o verde, ó. Tá vendo? Então, vocês vão fazendo aí a critério de vocês. É a mesma coisa, ó. Tá vendo? Fica lindo, viu, gente? Olha. Então, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. E se vocês quiserem ver mais as fotos dessas peças, é só ir lá no meu Instagram, tá? E aí, vocês vão estar vendo aí as fotos da peça no manequim. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.